Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Um direito adquirido não pode ser removido, mas pode deixar de ser desfrutado. Diga comigo, vamos repetir junto. Um direito adquirido, mas com assim que aquele que comeu uma picanha de meio-dia ou um churrasco ali. Eu sei que só vendo a foto do churrasco do dia 13 você já teve uma salivada aí assim, né? Então vamos lá. Mais uma vez, um direito adquirido não pode ser removido, mas pode deixar de ser desfrutados. Que aqui não vai ser o caso, amém? Essa última parte. Gálatas 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo desigual. Então, um direito adquirido, estava preparando essa mensagem, um título para essa mensagem, na verdade, isso aqui é uma continuidade, né, desde, se eu não me engano, o início do mês, ou no final do mês passado, que eu comecei uma série, uma minissérie, né, onde que diz, né, então Deus Ele é, Ele não será. Alguns estão lembrados da mensagem? Deus Ele é, Ele não será. Então, dentro daquele tema ali, a gente está trabalhando só com títulos diferentes aqui, porque algumas se eu boto lá, Deus é, não será, parte 1, aí na semana que vem parte 2, o camarada ele nem olha o que está escrito ali, diz, não, isso aí eu já ouvi, então não vou ouvir a próxima. Então, ou seja, a gente muda o título para a pessoa, ela então vai lá procurar lá na internet, então, aquilo que está sendo ministrado. Então, o direito adquirido, ele não pode ser removido, mas ele pode deixar de ser desfrutado. Então, a gente vai procurar entender um pouco, né, sobre esse título, que é dentro daquilo que eu estava falando, e o que o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui nesse texto. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, ele nos libertos do que, pastor? Libertos da maldição do pecado, libertos da condenação, libertos da dívida que Adão, né, ele começou lá no Éden, libertos da culpa, libertos do medo. Então, quando ele está falando aqui de liberdade, preste atenção, bem no título aqui assim, que é muito profundo isso aqui. Liberdade é um direito adquirido. A Bíblia está dizendo que para isso Cristo Ele vai nos libertar, Ele já nos libertou. Então é um direito adquirido, liberdade é um direito adquirido e não tem como ser removido. Não tem como ser removido, agora ele pode deixar de desfrutar-se. Então, ou seja, quantas pessoas que Jesus libertou, mas ele não desfruta dessa liberdade. Ele já foi liberto. Ele já foi liberto do pecado, já foi liberto, ou seja, da culpa do pecado, da condenação, ou seja, de tudo aquilo que ele vivia no passado, sem Cristo Jesus, Jesus libertou. Quando é que foi essa libertação? Pastor, eu nem passei por um retiro da integração. Essa libertação aconteceu há mais de 2000 anos lá na cruz do Calvário. Lá ele nos libertou. Então, ou seja, ele está dizendo, foi para a liberdade, foi para a liberdade. Por quê? Porque sem Cristo a pessoa ela é escrava. Ela vive debaixo de um jugo de escravidão, ou seja, Satanás ele coloca esse jugo de escravidão sobre as pessoas que não têm Cristo. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo diz, então, permaneçam firmes. Permaneçam firmes nessa liberdade. Então, conforme o texto aqui, Gálatas, né, o apóstolo Paulo falando em Gálatas 4, versículo 28, Gálatas 4, versículo 28 e o versículo 31, você pode ler todo o Gálatas depois, mas agora vamos prestar atenção nesse texto. Então ele está dizendo, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, quando Paulo fala aqui em Gálatas 5, ele está falando desse contexto, ou seja, ali de Gálatas 4, que nós estamos lendo aqui, e aqui a gente pode ver, então, vocês são filhos da promessa.
Filhos da promessa. Então, não somos filhos da escrava. Quando diz escrava, ele está falando da lei. Está falando aqui de Agar. Nós somos filhos da livre, ou seja, da graça, falando de Sara. Então, são duas, ou seja, antiga aliança, velha aliança. A lei e a graça que Paulo está falando aqui, quando se trata da escrava e da livre. Gênesis 24, 26, versículo 4, diz assim: tornarei os seus descendentes, né? Então Deus falando para Abraão, ele diz assim: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, amém? Não amaldiçoados, mas abençoados. Então, conforme o texto, ele se refere a nós. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Então, por ele ser abençoado, então, ou seja, ele está dizendo aqui, então ele fala sobre a bênção. Então, ser abençoado, anote isso, ser abençoado é um direito adquirido. É isso que ele está dizendo aqui. Então, é um direito adquirido que não pode, ou seja, ser mudado. Então, pastor, mas isso é um exemplo no Antigo Testamento. Então, vamos para o Novo, Gálatas 3, 7 e 8. Vamos para o contexto que a gente está lendo aqui assim, né? Então, Gálatas, capítulo de número 3, do versículo de número 7 e o de número 8. E diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Amém? Até aqui. Então, os que são da fé, o que ele está falando, Paulo, aqui o apóstolo Paulo, os que são filhos de Deus, os que foram lavados no sangue do Cordeiro, os que foram justificados, os que nasceram de novo, que são nova criação, têm direitos adquiridos. E não podem ser removidos. Amém? Então aqui quer dizer o quê? Não corre risco de deixar de ser se um governo novo, pastor, mas se um governo novo surgir, talvez a gente corra risco desses direitos perderem o seu valor. Pode-se perder algum direito adquirido, humanamente falando, ou seja, que uma lei pode ser mudada. Agora, quando se trata da palavra de Deus, não tem como ser mudado. Então, por isso é um direito adquirido que não pode ser removido. Independente das eras, independente dos tempos, independente do que a gente possa viver, não tem como mudar. Não dá para mudar. Não, pastor, mas lá se viu uma perseguição contra a igreja, e daí isso, aquilo. Direitos adquiridos, ele não pode ser mudado. Ele não pode, ou seja, ter uma mudança aqui. Então, é algo que veio para ficar. Então, mas eu posso desfrutar desse direito. Então, eu preciso permanecer firme, como nós lemos o primeiro versículo. Por isso eu coloquei lá, né, ele não pode deixar, ou seja, o adquirido é algo poderoso na nossa vida, mas a pessoa que ela não entende isso, que ela não crê nessa palavra, ela acaba deixando de desfrutar dessa palavra. Então, permanecer firme foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Então, permanecer firme é permanecer convicto, permanecer crendo, permanecer desfrutando desse direito adquirido. Isso é que é permanecer firme. E o apóstolo Paulo, então, ele chama a nossa atenção, ele dá uma dica de como nós vamos permanecer firmes, né? Mas mesmo assim, ele mostra a forma da gente permanecer firme. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que vivem aprisionadas. Ele já dá toda a dica, ele já mostra toda a receita, mas infelizmente alguns não leem, ou seja, a receita, não prestam atenção naquilo que ele está passando e vivem aprisionados. Como que essa pessoa vive aprisionada, pastor? Ele deixa bem claro: não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer o que? A pessoa ela foi liberta, Jesus libertou, foi para a liberdade que Cristo libertou, mas ela se deixou. A Bíblia é muito clara: não se deixem, não se deixe, quer dizer o que? Preste atenção. Preste atenção naquilo que você está ouvindo, preste atenção naquilo que você está recebendo, preste atenção naquilo que você está vendo. Então ele está dizendo: não se deixem submeter novamente. Por quê? Porque eles já viviam debaixo do jugo de escravidão, já vivia.
Jesus libertou e o camarada, por ele não prestar atenção, ele acaba se submetendo novamente. Ele acaba, ele mesmo, se submetendo a um jugo de escravidão. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a nossa responsabilidade, não de Deus. Não, pastor, eu terceirizei essa responsabilidade para Deus. Não, é minha responsabilidade. Por isso ele diz, não se deixe. Não adianta você dizer, não, Deus ele está cuidando de mim, ele não vai deixar. Não, ele está cuidando de você, mas é você que tem que prestar atenção com aquilo que você está se submetendo. Então ele diz, não se deixem, ou seja, não se coloquem debaixo de um jugo de escravidão novamente. Então a responsabilidade é nossa de não nos colocarmos debaixo de um jugo, de um peso de escravidão. Então quando eu deixo de desfrutar um direito adquirido, não por uma obra minha, esse direito não é uma obra minha, mas a obra de Cristo, eu volto a ter uma vida de escravidão. Se eu deixo de desfrutar o direito adquirido, eu volto a ter uma vida de escravidão. E esse direito foi Cristo que conquistou. Não é mérito meu, não é uma obra que eu faço, mas é aquilo que Cristo ele fez. Veja em Colossenses capítulo 2, versículo 6, Colossenses 2, versículo 6 em diante, diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, quem está em Cristo Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que vocês receberam? A plenitude. Então o apóstolo deixa bem claro, como você recebeu Cristo, continue a viver nele. Não, pastor, eu tenho saudade daquele tempo lá, pastor, 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente fazia uma oração, chorava, cantava com mais... Como você recebeu, continue vivendo nele. Quem é o responsável se você não está desfrutando disso, se você não tem aquele fogo queimando, aquela chama que te incendeia? Ah, pastor, mas é o demônio, o tempo que a gente está vivendo, essa guerra lá. Não. A responsabilidade de manter a chama acesa, ou seja, desse amor queimando, sou eu. Eu sou o responsável. Por isso que Paulo diz, como você recebeu, continue a viver nele. De que forma? Enraizados. Não é superficial, não é aquela planta que tem as suas raízes superficiais, aquela planta com a raiz superficial, qualquer vento que vem derruba. Quanto crente está derrubado, por quê? Porque ele não está enraizado. Ele não cavou, ou seja, ele não procurou se aprofundar em Cristo. O pessoal acha, não, eu confessei a Cristo Jesus, está tudo resolvido. Em relação à salvação, sim, mas não, ou seja, na sua edificação, ou seja, no seu crescimento, no seu posicionamento, ou seja, isso precisa se enraizar, precisa ser mais fundo, ou seja, edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. E aí ele diz, tenham cuidado, para que ninguém os escravize com o quê? Com filosofias vãs e enganosas. Quanta gente perdendo tempo, às vezes, lá no Facebook, no Instagram, na internet, discutindo, brigando assim, com filosofias vãs. Deixam a palavra de Deus de lado e começam a brigar por causa de coisas que não edificam. Filosofias que não mudam a vida da pessoa, não mudam para um lado bom, ou seja, mas só piora a vida das pessoas. E que essas filosofias vãs e enganosas se fundamentam em tradições humanas, tradições de homens, que ele diz aqui, e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Não, pastor, mas é que... Não, isso é filosofia humana. Isso é tradição de homens. Aquilo que é tradição de homens não edifica a minha vida. Tem irmãos que brigam com outros irmãos por uma tradição humana, por uma filosofia vã. Eles deixam Cristo de lado, eles deixam a palavra de lado e começam a brigar com coisas que não edificam a vida dele. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, tenha cuidado, preste atenção, quer dizer o quê? Ele está falando com a igreja, preste atenção, e principalmente nesses dias.
Ah, pastor, essa guerra agora, pastor, será que é a guerra de Gog e Magog? E ficam lá naquela coisa, nem dormem direito, não se lembram, vocês não conhecem a Escritura, são enredados. Não, mas o fulano falou, o ciclano falou, o bambambam falou, falaram o quê? De filosofias vãs, tradições de homens, não tem profundidade na palavra, não conhece a palavra, não sabe nada do que está acontecendo. Não, mas pegaram um versículo da Bíblia e naquele versículo um texto fora de um contexto, só para criar um pretexto. Então, ou seja, tenham cuidado, porque essas filosofias vãs escravizam a pessoa. Escraviza. Então a pessoa diz assim, graças a Deus eu não sou escravo do álcool, da droga, da pornografia, da prostituição, mas ele é escravo em vãs filosofias. Ele se deixa enganar. Ele acaba se deixando enganar. Princípios elementares desse mundo e não em Cristo. E versículo 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu irmão, minha irmã, eu vou preparar uma mensagem só sobre esse versículo aqui, quando ele está dizendo que em Cristo, não é na comunhão cristã, não é numa tradição, ou seja, religiosa, mas ele está dizendo em Cristo, ele habita toda a plenitude de Deus. E por estarem nele, por eu estar nele, por você estar nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude. Se a gente ir em cima desse texto, receber a plenitude de quem, pastor? De Deus. Plenitude, meus irmãos, plenitude é cheia. É completo. Não, pastor, eu estou pedindo isso para Deus. Você não sabe o que está pedindo. Se você entender que em Cristo você tem a plenitude de Deus, você não estaria pedindo. Plenitude é pleno. Copo aqui está pleno. Se eu colocar mais, vai transbordar. Plenitude é cheio. Não, mas pastor, eu acho que está faltando alguma coisa de Deus aqui. Não, não falta nada. Porque senão o apóstolo está mentindo aqui. Ele está dizendo em Cristo, ou seja, em Cristo, a plenitude que Cristo recebeu de Deus, por eu estar em Cristo, a mesma plenitude que Ele recebeu, eu também recebi. É um direito adquirido, não pode ser removido, agora pode ser deixado de se desfrutar. Quanta gente está pedindo para Deus encher mais o camarada, aí Deus pensa, mas encher do quê? Por que o camarada está pedindo para encher ele? Não, mas ele quer mais, mas ele recebeu a plenitude. Com a plenitude ele não manifesta aquilo que ele tem, para que ele quer mais? Mas é uma outra mensagem. Então, a gente falou umas semanas atrás, todo cativeiro ele começa com uma mentira. Todo cativeiro. Para a liberdade, para viver a liberdade com que Cristo nos libertou, eu preciso me expor, ou seja, precisamos expor as mentiras e expulsar elas da nossa mente, do nosso coração. Então devemos mudar antigos conceitos errados para a gente poder ver a verdade, encher a nossa mente, o nosso coração, com as coisas boas de Deus. E para fazer isso, a gente precisa banhar a nossa mente na palavra de Deus. Então nós podemos nunca ter nos desviado do caminho de uma vida reta, mas ainda podemos estar cativos, presos em mentiras, sobre quem nós somos, sobre qual é o nosso lugar em Cristo. E ouço, meus amados, Deus Ele nos concedeu a nós que somos filhos de Deus, que não estamos presos em mentiras, direitos adquiridos para viver a vida abundante que Cristo nos deu. Amém? Então, para nós, os filhos de Deus, Deus nos concede um direito adquirido que fala da vida abundante. Vida abundante é mais um direito adquirido, não pode ser removido, não tem como. Agora pode deixar de ser desfrutado. De que forma? Então, vida abundante, é um direito adquirido. João 10, versículo 10b, você conhece esse texto? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então tem uma mentira que a gente tem que estar combatendo e não aceitando diariamente, que é sobrevivência. Sobrevivência.
Quando se trata desse texto aqui, quando se trata disso que Jesus ele está falando, então nós não estamos nesse mundo para sobreviver. Não, pastor, graças a Deus sobrevivi mais um dia, mas isso não é bíblico. Isso não é Bíblia, isso é uma mentira. Ou seja, se Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, então sobrevivência não fala de abundância. O direito adquirido, ele está dizendo, um direito adquirido é nós termos o quê? Vida abundante. Vida abundante. Então eu sei que muitas pessoas, como que estão sobrevivendo, ou seja, com poucos recursos financeiros, uma saúde precária, mas essa não é a vontade de Deus. Não é. Não, pastor, mas a situação financeira está assim, então eu estou sobrevivendo, a minha saúde está lá, capenga, um dia estou bem, outro dia estou mal, ok, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode estar passando por esse momento? Pode, ou seja, é um momento que a gente está passando? Pode, mas não é uma permanência nesse estado. Eu posso estar desempregado, mas eu não sou um desempregado. Eu posso estar doente, mas eu não sou um doente. É diferente. É diferente aquilo que sai da minha boca. Então, eu posso estar passando por uma luta, uma dificuldade? Posso. Ou seja, mas esse lugar não é o meu lugar. Não é o meu lugar para mim estar. Então, ouça, meu amado, se você está vivendo a mesma vida hoje que você tinha sem Cristo na sua vida, me perdoe, mas você não nasceu de novo. Eu tenho falado várias vezes, não, pastor, a minha vida não mudou nada, desde que eu vim para a igreja, desde que eu fiz aquela oração de entrega, não mudou nada. Então, infelizmente, você tem que fazer a oração de novo, mas com convicção consciente, porque é impossível. Não tem como a pessoa ter Cristo e viver a mesma vida que vivia sem Cristo. Tem que ter uma coisa errada na Bíblia. Então vamos jogar a Bíblia fora. Não, pastor, mas a Bíblia não é o problema. A Bíblia não é o problema, com certeza. O problema sou eu. Eu sou o problema, ou seja, então sem Cristo a minha vida era torta, com Cristo ainda está torta? Não, pastor, mas tem um versículo bíblico, o pau que nasce torto, Deus ainda... Isso não é versículo bíblico, isso aí é uma linguagem humana, meu irmão, isso é uma linguagem que não está na Bíblia. Não, pastor, mas eu ouvi falar que está na Bíblia. Não, na minha não está. Eu acho que nem na dos irmãos também está. Não, mas tem caminhos tortuosos. Tem caminhos tortuosos que Deus vai planando, ou seja, vai com você, mas a vida torta e Deus endireita, não, isso não existe, não está na Bíblia, pode jogar fora. Então, ou seja, a vida abundante é um direito adquirido. É direito, nós temos que desfrutar desse direito. Veja em Deuteronômio 28, versículo de número 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Diga comigo, cabeça. E não cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje vos dou a vocês, e seguirem-os cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Então, se você ouvir a palavra de Deus, se você manifestar a palavra de Deus, se você mergulhar na palavra de Deus, então veja o que nós podemos encontrar nessa palavra aqui. Nós precisamos crer nessa palavra. Então, não é um pastor, um líder, um governante, mas o próprio Deus, conforme diz aqui, Ele nos fez. Isso é um direito adquirido. Não pode ser removido, mas pode deixar de ser desfrutado. Qual o direito? É que assim, foi Ele que me fez, foi Ele que nos fez cabeça e não cauda. Cabeça e não cauda. Então é mais um direito adquirido que não pode ser removido. Então Ele nos fez cabeça. Quando se trata de cabeça, meus irmãos, a gente já falou várias vezes, quem é da comunhão cristã já conhece, mas quando se trata de cabeça, Ele está falando de autoridade, de governo. Não é cabeça, às vezes assim na linguagem humana, não é essa pessoa é cabeça, ele quer dizer que ela é uma pessoa que tem mais conhecimento, tem mais sabedoria, mas quando se trata de cabeça aqui, ele está dizendo, Deus nos colocou como autoridade, como governo, autoridade, governo, então Ele nos colocou como autoridade em Blumenau. Eu sempre falo, a pessoa mais importante dessa cidade, falando de Blumenau, a pessoa mais importante sou eu, somos nós, somos vocês, somos cada... Por que, pastor, que nós somos mais importantes? Porque Deus nos colocou nessa cidade como governo. E a Bíblia diz que quando um justo governa, a cidade se alegra.
Se a cidade que eu vivo ela é uma cidade triste, é sinal que eu, justo, não estou governando. Não, pastor, mas o prefeito da cidade, mas os vereadores... Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos colocou como cabeça. Deus nos colocou. Não foi através de uma eleição, não foi dependendo dos votos que eu posso ganhar. Sem voto nenhum, Ele me colocou, Ele votou em mim e disse, você é cabeça dessa cidade. Você é cabeça dessa nação, assim. E Ele deixa bem claro, quando você governar, a cidade se alegra. Quando o justo governa, não é um governante que não rouba, não é um governante que não é corrupto, quando o justo governa. Pode ser um governante que nem tem Cristo na vida dele, ou seja, mas um cristão, quando ele exerce governo, a cidade, o bairro, a rua, a empresa, o lugar que ele está, é um lugar diferente. E a Bíblia está dizendo que foi Ele que me colocou, foi Ele que nos colocou como cabeça, não como cauda. Quando se trata de cauda, quer dizer que Deus não nos colocou nesse mundo para ficar se arrastando. Não, pastor, eu estou que nem uma cauda, estou que nem uma cobra, só se arrastando, pastor, só naquela vida miserável. Não, Ele está dizendo, Ele me colocou como cabeça, não para ficar se arrastando, não para ser pisado. Pastor, parece que todo dia é uma tortura, pastor, todo lugar que vão, eles vão me pisando. Então tem que rever, talvez você só se veja como cauda. E não reclama de ser pisado. Não, pastor, no emprego me pisa, no ônibus me pisa, no Uber me pisa. Aonde eu chego, eles estão me pisando. Então, tem uma coisa de errado. Porque Ele não nos colocou como cauda. Cauda se arrasta, cauda é pisado. Então, é muito claro isso aqui assim. Então, nós não vivemos, Ele não nos fez para vivermos nos arrastando, para sermos pisados a todo instante. Então, vocês, filhos, libertos, salvos, estarão de vez em quando. Quando é que ele está falando aqui? Vocês sempre estarão por... Ele deixa muito claro agora aqui, ele deixa muito claro. Então, vocês estarão sempre por cima. Quando é que é esse sempre, pastor? Não amanhã, talvez semana que vem, talvez no mês que vem, quando tiver faltando dinheiro. Não, ele deixa bem claro que assim, nesse texto, vocês estarão de vez em quando tiver falta de dinheiro, quando não tiver falta, quando a doença não chegar, quando a casa tiver tudo bem, quando o governo A tiver no poder. Não, ele está dizendo, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Sempre por cima e nunca, ele está dizendo nunca é nunca. Não, pastor, mas é que hoje estou me sentindo muito para baixo. É contrário, isso não é um direito adquirido. Ele está dizendo, vocês estarão sempre. Sempre é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no começo do mês, na metade do mês, no final do mês, quando tem dinheiro no bolso, quando não tem dinheiro no bolso, se tem um diagnóstico, se não tem, sempre por cima. Por que sempre por cima? Porque você é cabeça. Você já viu alguma pessoa andar com a cabeça se arrastando? Não, pastor, eu vi um camarada lá que a cabeça estava lá nos pés. Puxa, esse aí deve ser de outro planeta, porque a cabeça está no pé, ele está andando ainda. Quando ele está dizendo, é o mesmo texto, ele nos colocou como cabeça, em cima. Ele não nos colocou, ou seja, para ser pisado. Por isso ele diz sempre por cima e jamais por baixo. Jamais. Então estarão sempre por cima das doenças, sempre por cima das enfermidades, sempre por cima da escassez, sempre por cima das pestes, sempre por cima do medo, sempre por cima da depressão, sempre por cima da insegurança, sempre por cima das previsões, sempre por cima da recessão. Vocês estarão sempre por cima do que vem contra vocês. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus e aplaudir Jesus. Meus irmãos, é Deus falando, não é o pastor Roberto, é Deus falando. Se é Deus falando, tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia, isso é para a sua vida. Isso é para a sua vida. Para isso ser real na minha vida, eu preciso crer nessa palavra. Por quê? Porque saiu da boca de Deus. Saiu da boca de Deus. Isso aqui, meu irmão, não é uma palestra motivacional. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Não é uma receita, 2 passinhos para a direita, 3 passinhos para a esquerda, 2 para frente e 1 para trás, ponto final, resolveu. Não é isso aqui. Isso não é palavra motivacional, isso aí não é autoajuda.
Não é uma receita, faça assim, faça assado e vai dar tudo certo. Não, não, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso que eu estou passando é um direito adquirido. Não é se você fizer ou não fizer, é você crer. Não tem com fazer ou não fazer, você tem que crer, porque é um direito adquirido. Você que é aposentado, tem um direito adquirido. Aleluia. Não, pastor, mas é só um salário mínimo. Não faz mal, mas vai em tudo dai graça. A gente leu no começo, né? Seja um transborde de gratidão, né? Mas, pastor, o que faz? Não, isso não vamos entrar nesses detalhes. Mas ele está dizendo, agora você, é um direito o quê? Você chega lá, vai chegar, alguns é dia 5, outro é dia 7, sei lá, independente da data que você vai receber, você vai chegar lá não precisa mais nem no banco, né? Vai chegar aqui no aplicativo, ele vai assim, vai tremendo, será que meu salário está lá? Será que o meu dinheiro chegou? Será que os meus 10 mil chegaram? Ele está lá tremendo, ele nem dormiu à noite porque ele vai consultar o aplicativo no outro dia, ele faz assim. Por quê? Porque é um direito adquirido, não tem como mudar. Ou seja, quando se trata da palavra de Deus, a palavra de Deus é muito mais poderosa. Então, independente da era que a gente está vivendo, ainda vai viver, um direito adquirido, ele não pode ser removido. Vou falar várias vezes para você gravar. Se não gravou nada da palavra, vai dizer, direito adquirido não pode ser removido. Não pode. Não pode. Números 23, 19, 20. Vamos falar alguns versículos aqui, talvez a gente vai terminando aqui. Não já, a equipe da música, pode ficar sentado mais um pouco. Leia Números, leia, mas qual o número, pastor? O 10, o 20? Não, Números, o livro de Números, lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, bem no comecinho do Pentateuco, ali você vai lá para Números, ali assim. Pastor, nunca vi esse livro na Bíblia. Pois é, porque talvez você não tenha lido lá para o Antigo, ali assim. Lá tem o Números, Números 23, versículo 19 e 20. Vamos ver alguns versículos, mas anote esses versículos, anote porque isso aqui é muito importante. Deus não é homem, Deus não é homem para que minta. Da boca de Deus não sai mentira, por isso que ele diz, Deus não é homem. Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele, preste atenção, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem, quem está falando aqui é Balaão. Você vai ver depois no contexto, Balaão e Balaá. Não é Balaio e Balão, é Balaão e Balaque, que assim, para você não confundir, Balaão e Balaque. Quando você está falando que é um profeta que foi contratado para amaldiçoar. Pastor, tem isso nesses dias, se você for na internet, se for em qualquer lugar, tem vários profetas para falar aquilo que você quer ouvir. É só pagar. Paga lá 1.000, 10.000, 20.000, você ouve aquilo que você quer ouvir, no caso. Não que vem de Deus, mas aquilo que você quer ouvir. Então, naqueles dias já tinha um profeta aqui chamado Balaão que foi contratado para ir o quê? Para mudar a palavra de Deus. E veja o que ele está dizendo. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Então, meus amados, ouça, aqui era para aplaudir de pé. Satanás e todo o seu exército, o seu poderio não pode revogar as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você não ouviu? O diabo e todo 1/3 dos demônios não pode mudar aquilo que Deus declarou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não pode. Então nós somos abençoados por Deus e ponto final. Então é um direito adquirido, ele não pode ser removido. Meus amados, ouçam, mesmo alguém usado por Satanás, Balaão, aqui ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi contratado para amaldiçoar, um profeta foi contratado para amaldiçoar quem? O povo de Deus. Esse povo que você está ouvindo de guerra, esse povo lá. E que diz respeito a nós como filhos de Deus. Ele foi contratado para amaldiçoar. Então ouça, meus amados, alguém usado pelo diabo, por Satanás, mediante um trabalho de feitiçaria, de bruxaria.
Ele queria amaldiçoar, mas não tem como, porque a Bíblia diz, pois a palavra do Senhor não pode se revogar. Ele foi contratado para trazer para os nossos dias, foi feito um trabalho de bruxaria, foi feito um trabalho, ou seja, de feitiçaria, foi feito um trabalho no cemitério, foi lá tirado partes daquele cadáver, olha assim, e foi feito todo um ritual contra a minha vida e a sua vida. Isso que ele está dizendo aqui assim, só que esse trabalho todo que foi feito não teve êxito, porque não se pode mudar aquilo que Deus ele ordenou que assim seja. É isso que ele está falando aqui nesse texto. Então Balaão, meus amados, fala depois de ser repreendido por Balaque, que ele contratou para amaldiçoar o povo de Deus. Agora no versículo 13, capítulo 24, versículo 13, veja o que Balaão está dizendo, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro. Veja só, imagina a sua casa, né? Eu sei que a maioria de vocês tem uma mansão, mas um palácio é maior do que essa mansão, o palácio é maior. E ele está dizendo, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, veja a fortuna que teria ali assim. Ele está dizendo, mesmo que ele estivesse cheio, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Alguns não estão entendendo, mas depois você vai entender ainda, no caso. Não, pastor, porque eu acho que alguém tirou uma cueca do meu varal e fizeram um trabalho, eu já estou sentindo os negócios. Meus irmãos, o que o texto está dizendo que nada. O texto está dizendo aqui assim, eu não poderia fazer nada, coisa alguma da minha própria vontade. O cara que foi contratado, tanto o bom quanto o mal, que vá além da ordem do Senhor. Que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. A ordem do Senhor, qual era a ordem? Ele achou que eu o abençoo, não tem como mudar, é um direito adquirido, não dá para ser removido. É isso que ele está dizendo, o direito adquirido não pode ser removido. Pode não ser desfrutado, se não crer na palavra. Agora o versículo 8 do capítulo 23. Balaão falando. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Nós somos a nação abençoada. Você não está lembrado que eu falei no começo, nós estamos debaixo da promessa que foi feita, então nós somos um povo abençoado. E Balaão está dizendo, como que eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Como? Ele está fazendo uma pergunta, como? Versículo 21 do capítulo 23. Nenhuma desgraça, preste atenção, nenhuma desgraça, nenhuma macumba, nenhum feitiço, nenhum trabalho de bruxaria, nenhum sapo que foi com a boca costurada, com a sua foto lá dentro, a foto mais bonita que você tinha, né, que tinha cabelo, está lá, caprichada. Nenhuma desgraça vem em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Não. Versículo 22, 23, Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Versículo 23, não há magia, preste atenção, não há magia. Se você tem medo, pastor, fizeram um negócio lá perto da minha casa, lá na esquina da minha casa, preste atenção, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, ou seja, da igreja do Deus vivo, todo-poderoso, vejam o que Deus tem feito. Não há magia, não há encantamento contra Jacó, contra Israel. Traz isso para nós como igreja, para a igreja. Agora se dirá, diga assim, agora se dirá, ouço meus amados, agora, meus amados, agora, quando, pastor? Amanhã, semana que vem, mês que vem, quem sabe no ano que vem, não, se mudar o governo, não, se eu receber uma boa quantia de dinheiro, se eu realizar a viagem dos sonhos, não,
mas o texto está dizendo, mas agora se dirá. Agora se ouvirá da comunhão cristã. Coloque o seu nome ali, coloque lá Roberto, Jorge, Alzira, Sueli, Anderson, Vanessa, coloca lá, agora se dirá do Roberto, agora se dirá. Vejam o que Deus tem feito, vejam o que Deus tem feito nessa casa, vejam o que Deus tem feito nessa empresa, vejam o que Deus tem feito nessas finanças, vejam o que Deus tem feito nessas crianças, vejam o que Deus tem feito nesse casamento, vejam o que Deus tem feito nessa cidade, vejam o que Deus tem feito nesse colégio, veja o que Deus tem feito nesse ministério, aleluia! Foi para Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja, ele está dizendo, veja agora o que Deus tem feito na vida de quem? Daquele que entende quem é por Ele, daquele que sabe, eu tenho direito adquiridos, tudo pago está, nada devo mais, já foi consumado, tudo já está consumado, agora aqui pode subir. Veja o que Deus tem feito, direito adquirido não pode ser removido, e eu estou aqui nessa noite para te dizer, meu irmão, você vai desfrutar, minha irmã, você vai desfrutar, tudo pago está, tudo consumado está, Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Efésios 1, versículo 22, 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele nos deu poder, nos deu autoridade e poder sobre o inimigo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Sempre triunfamos nele, mas graças a Deus, diga graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.